bem-vindas ao podcast De Volta ao Jardim. Essa ideia surgiu junto com o projeto do Jardim das Mães. Eu tenho recebido algumas perguntas e despertou no meu coração a vontade de trazer mulheres que a gente conhece e que vivem a maternidade na vida real, com seus dilemas, com as suas doçuras. E hoje eu estou recebendo aqui uma mulher, uma figura pública que eu tenho o privilégio de conhecer de perto, de chamar de amiga. E ela não veio sozinha, ela trouxe um presente. E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui para falar um pouco sobre maternidade, sobre mãe, sobre dilemas da vida real. Elaine, prazer estar recebendo você aqui hoje. Luma, que privilégio estar aqui com você. Prazer é nosso. Nessa mesa. A gente que está muito feliz, obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser o início de um novo projeto que vai fazer muita diferença na vida de tantas mulheres que precisam ouvir e que você tem tanto para dar para essas pessoas, para essas mulheres, para colaborar. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então, que delícia! Vamos bater um papo Que delícia! Com a minha princesa amada. Elaine, eu queria começar falando um pouco para você, como é que foi a maternidade? Era algo que você planejava? Foi algo que aconteceu? É um momento tão lindo, né? Mãe? Eu falo que a maternidade é um dos momentos mais lindos e um dos maiores presentes que Deus pôde me dar realmente. Eu fui mãe muito nova, de 19 para 20 anos. E quando eu fui mãe, para mim, foram muitas informações de uma vez só. Porque nesse momento eu trabalhava no Rio de Janeiro, eram gravações intensas, decorando o texto, etc. Eu me casei, então junto com a minha maternidade, eu já tinha profissão, eu tinha o meu casamento, que era recém-casada, e aí veio a minha princesa. E para uma mulher, vamos dizer, com 19 para 20 anos, talvez, pode ser que você ainda não tenha maturidade, mas como eu comecei a minha vida profissional aos 12, 13 anos de idade, que eu tenho certeza que foi Deus que já me colocou nesse caminho de 12, 13 anos, para me forjar, para me dar maturidade, para quando eu chegasse aos 20 anos, eu já pudesse dar conta da carreira, da profissão de esposa e da profissão de mãe. Então, a maternidade, quando veio, para mim foi um presente tão grande. E Deus me acelerou demais naquele momento também, justamente porque como eu gravava no Rio de Janeiro, toda semana ia e voltava, então eu tive a Luma e ao mesmo tempo eu ia para lá e sustentava ela o tempo inteiro comigo, sabe? Eu nunca fui para deixar com babá, sempre foi grudadinha comigo. Mas eu digo que a maternidade realmente, com a maternidade nasce realmente uma nova mãe. E não só com a maternidade, eu falo que em todas as fases dos nossos filhos, a cada fase nova, nasce uma mãe nova. São aprendizados novos e a gente vai realmente aprendendo no dia a dia de como lidar, né, com essas incertezas, com as dúvidas, com as inseguranças, com os medos que todos nós temos. Eu falo, gente, sim, as pessoas me enxergam nas redes sociais de uma maneira, mas a gente tem o nosso lado eu, né, o Elaine, não o Elaine Michele, que realmente a gente, todos os dias, a gente pede para o Senhor, para estar nos direcionando, para estar nos forjando e nos mostrando o caminho certo, a real direção de como temos que seguir com esses filhos. Mas só voltando à sua pergunta de como foi a maternidade para mim, sem dúvida alguma, Rê, foi o melhor presente da minha vida. Foi quando eu vesti realmente a carapuça de ser uma mãe e de poder assumir essa responsabilidade, mesmo não sabendo, mesmo não entendendo como seria, mesmo olhando, né, para aquele pacotinho no nosso colo e que você fala, ai, o que é que eu vou fazer agora, né? Para que lado? E são tantas conduções que a gente tem que dar ao longo da vida, são tantos... Eu já me emociono. São tantos direcionamentos, você sabe disso, e que não é fácil. A gente está sempre tentando ensinar, a gente está sempre tentando aprender como mãe, como reagir, e em cada fase da vida deles. É uma fase muito, muito, muito delicada e de uma responsabilidade gigante.
para uma mãe? E é assim, o que eu percebo, Eu vou tirar, tá? lógico. E, Helene, o que eu percebo que as mulheres falam, né, que elas trazem às vezes perguntas que elas não estão dando conta de casamento, de Não. filho. E eu acho que vale muito a pena a gente dar atenção, porque a Sim. gente, é como você falou, você foi mãe, mas você nunca deixou de ser atriz, Esposa. você nunca deixou de ser esposa, Sim. você tinha mãe, você não deixou o papel Ela é dona de casa, filha, né? e Então, de é a cuidar profissional, da é... casa, Exato, né? exato. Então, eu acho que é o equilíbrio, né? Assim, eu acho que é essencial. As mulheres, muitas, e a maioria delas, quando tem um filho, elas acabam se colocando em um lugar de que não é o vitimismo, mas um lugar de que agora o meu mundo sou eu e a minha filha ou o meu filho. E marido, calma, agora a atenção e prioridade é todinha aqui. Claro que é, né? Porque é um momento novo. Mas você como mulher, e aí que vem a mulher sábia, que é de você não abandonar de maneira alguma esse marido. Essa criança tá aqui dependente de você, sim, só que esse marido foi com ele que você começou a sua vida. E é com ele que você vai viver, e é com ele que você vai continuar, mesmo depois que esses filhos saírem da casa. Então, a atenção tem que ser sempre em todos os sentidos, sabe? Do carinho, do amor, do respeito, da palavra, de você... sim, você vem... Fica ali com a criança, Nina, dá aquele amor, aquele carinho, mas o seu momento com o seu marido, de às vezes sair para um jantar, de às vezes assistir um filminho só vocês dois, de ter um momento de relação carinhosa entre os dois, isso nunca pode se perder, mas nunca, quando eu falo nunca, Rê, é durante a fase inteira, não só quando vem o bebezinho, porque em muitos momentos as mulheres acabam se camuflando e falando, vou ficar aqui com os meus filhos, com os meus amores, deixando um espaço vazio, né? Porque e aí, o lugar de esposa, pois é. Ninguém vai tomar, né? Exato, só que quando você deixa esse espaço vazio, Ele né? não fica vazio. Ele não fica vazio, então é isso que você tem que tomar cuidado, e muitos casamentos acabam se dissipando nesse momento e acabam criando uma rachadura que é difícil de às vezes retornar, porque o pai fala, opa, peraí, essa mulher começou a ficar fria, essa mulher começou a ficar introspectiva, ela começou a ficar só no mundinho dela, com as crianças, e começa às vezes até a ter um outro olhar para a criança. Então assim, são vários aspectos, né, nesse sentido, mas é prioridade de você dar atenção para o seu marido, sem dúvida alguma. A Luma agora, né, Luma, agora estando casada. Agora estou casada. E aí? E na sua visão, você teve essa inspiração, você tem uma referência familiar muito forte. Muito. E eu falo que, assim, os relacionamentos são tudo, né? Tanto na área profissional, porque você se relaciona, você começa as habilidades dentro de casa. Sim. Né? Resolvendo, se relacionando ali, e dali você começa a semear. É isso aí. Então, assim, como é na sua visão hoje, quando você pensa em maternidade? Vamos lá. Você consegue definir a sua mãe em 3 palavras? Nossa, difícil. 3 palavras é muito pouco. É pouca palavra. 3 palavras são poucas palavras para descrever minha mãe, mas uma palavra que eu sempre falo para ela, que realmente ela é, e que você vai concordar comigo, minha mãe é luz. Ela é luz. Ela é luz por onde ela passa. A luz dela atinge todas as pessoas ao redor dela. Não importa onde a gente esteja, o ambiente muda quando ela chega. Então, luz é uma palavra que descreve ela. Amor, sem dúvidas, é outra palavra, porque minha mãe é um amor puro. Eu falo pra ela que ela é a pessoa mais próxima que eu conheço, que ama como Jesus ama, que perdoa como Jesus ama. Então, é uma inspiração muito grande pra mim. E a terceira... Eu vou falar força. Eu acho que força, porque minha mãe é uma mulher muito forte, é uma mulher posicionada. E eu acho que esse é um combo maravilhoso, né? Luz, amor e força. Eu acho que são as três. Eu adorei as minhas palavras. Mas é verdade. Eu acho que são poucas palavras para descrever ela, mas que eu acho que descrevem um pouquinho de tudo que ela é. E eu acho que essas palavras que a Luma, né, acabou de citar, são palavras que, no decorrer das nossas vidas, é o que a gente tem que semear, é o que a gente tem que regar, e é o que a gente tem que
cada vez mais se aprofundar, né? O amor, você tem que ser amor em todas as situações, em todos os momentos e com as pessoas. Eu falo, não é só dentro de casa, porque muitas vezes você tem esse amor com os seus filhos, com o seu marido, e lá fora não. Ou vice-versa, tá, Rê? Que é o que acontece mais e que eu ouço demais. Que você lá fora, você é fofa, você é querida, você é amorosa, você é generosa, você é sorridente, e chega dentro de casa, você vai dando pancada nos filhos, você vem tratando com palavras grosseiras, de uma maneira estúpida, de uma maneira realmente que não condiz com aquela personagem que você viu lá fora. Então, o amor é algo que a gente tem que saber se aprofundar e usar todos os dias nos mínimos detalhes, dentro e fora de casa. E a mulher forte é aquela mulher que consegue equilibrar todos os problemas, que consegue de uma maneira suavizar os problemas, sendo forte, sendo o exemplo dentro de casa. Então, essa mulher forte, né, que a Luma fala, é você passar pelos desafios, é você passar pelas turbulências, por aquelas pedras que a gente encontra nos rios e saber sair, e saber de alguma maneira conduzir esse rio, saber conduzir o seu caminho, sendo realmente uma mulher sábia, a mulher que, de uma maneira ou outra, enxerga a vida com leveza, né? Eu ia falar, você participou do jardim, né? Sim. E aí lá, a Luma não participou ainda. Ainda não. Mas o jardim, ele veio de uma dor que eu tinha de estar em casa, porque eu não tinha realização profissional. Tá. E aí eu falo que a ideia do workshop sobre falar sobre família foi quando eu entendi que, assim, eu tenho os meus filhos, os 4, né? Nenhum é igual ao outro. Então, essa força é da gente entender que talvez um precise de algo que o outro não, e cada um tá vivendo uma estação, né? Enquanto uma tá casando, o outro tá em casa, e daqui a pouco veio a outra estação daqui a pouco outro vem com os netinhos. Que todo mundo casou, mas cada um, às vezes, no mesmo momento, esteja em fases diferentes. E o olhar, ele é sempre da mulher. Porque o homem, ele pode te dar uma casa, mas ele não vai te dar um lar, né? O lar, aquele ambiente, quem prepara é a mulher. Exato. Então, eu falo que a minha ideia é a gente criar mesmo um movimento onde as mulheres possam se apoiar, né? Elas possam viver o que é, de fato, que a gente tem. Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá. Sim. E tem dia que você vai ter que tá dando mais força para estar em casa e ter a intenção de manter um lar. Porque a hora que você desiste, é mais fácil. Mas qual é a intenção? Né? O que eu quero criar na minha casa? Qual é a referência que eu tenho? Que hoje eu percebo que, assim, estão acabando as referências de família, né? Tá tudo muito, não deu certo, não foi por ali. Estão muito descartáveis, né, Rê? Muito. E aí você olha os relacionamentos, e até pra você convidar, talvez, pra uma entrevista ou pra algo assim, você fala assim, tá, eu quero pegar casais que sejam referências. E você tem dificuldade de encontrar casais que são referências ou casais que são de um relacionamento sério, duradouro, verdadeiro, profundo. E isso eu acho que talvez a internet está deixando tudo tão banalizado e de uma maneira onde você se espelha muito no relacionamento do outro, ou das viagens do outro, E é tudo tão pronto, né, Elaine? Como aquele casal se mostra de uma maneira, talvez que não seja verdadeira, ali nas redes sociais. Então, é muito importante a gente trazer a origem de um relacionamento em amor. É muito importante a gente trazer o relacionamento verdadeiro, aonde existe um perdão rápido entre o casal, aonde existe a sinceridade, a fidelidade, um respeito. E são coisas tão básicas e comuns. Companheirismo, né? Companheirismo. Que essas coisas básicas, às vezes, tem pessoas que você vai falar isso para as pessoas e fala, nossa, é mesmo, né? Eu preciso perdoar. Eu falei, e rápido. Nossa, é mesmo, né? Eu preciso conversar. Eu falei, e verdadeiramente, sinceramente, com o seu marido. E hoje, eu tento passar muito, hoje, né? Durante a nossa vida toda, eu sempre
nós tentamos passar todos esses princípios Uhum. pra Luma e pro Luigi, que se casaram, e quero muito que eles levem pra vida deles tudo isso. E olha só, Luma, hoje, a maioria das vezes, as pessoas elas não falam assim, a mulher, ela tem essa questão da maternidade já inata, né? Só nós podemos gerar, né? É. Mas hoje, eu também tenho a Bruna, e aí Eu amo. muitas vezes assim, eu perguntava, falava, filha, mas o que você quer ser quando crescer? E eu só fui entender que eu tava plantando nela que o futuro tava ligado ao profissional. Uhum. Mas era tão inconsciente, Uhum. mas tão inconsciente que o mais bonito, o que mais fica, talvez a gente não tenha Que é a muitas essência vezes dela, esse né? olhar, né? De falar assim, o que você imagina para sua família? Mas é verdade. Mudar o ângulo, né? Ninguém pergunta isso. É verdade. E aí, às vezes, a gente tem... O que você vai ser? Você vai ser médica? Você vai ser doutora? Você vai ser... né? O que você vai ser? E não é isso. Deus já criou um propósito tão profundo para cada um deles. Exatamente. Desde lá do ventre, né? Do nosso... Do ventre, realmente, Deus criou um propósito para cada um deles e que eles são únicos. É o que você falou, cada filho é único, cada filho tem uma inteligência diferente, cada filho tem um propósito diferente para Deus, cada filho tem um posicionamento e Deus já tem preparado. É apenas uma descoberta, uma profundidade, né, filha? E aí, eu ia te perguntar, né? Eu sei que você não cansa de ouvir. Talvez, olha só, ai, casou muito cedo, igual no seu caso, né, Elaine? Ai, foi mãe muito cedo, mas talvez a gente não pensasse ai, vou ser mãe. Tô pensando em algo que aconteceu, mas que, como você falou, amadureceu tanto a nossa vida e talvez hoje você tenha ouvido, nossa, mas casou tão nova. Sim, né? Isso e também, nossa, mas você não vai ser mãe já, né? Muito cedo, acabou de casar, escuto muito isso. Como é que você lida? Como é que é isso pra você? Então, Rê, assim, eu recebo muito esses comentários, né? De, nossa, casou tão nova, nossa, não seja mãe tão cedo, aproveita mais a vida. Mas a questão é, hoje, eu olhando onde eu estou e o que eu passei nos últimos anos, eu teria até adiantado meu casamento, entendeu? Eu teria até me casado mais cedo, se eu tivesse essa consciência anos atrás. Mas eu sei que Deus tem os processos dele e eu confio nos processos que Deus me fez passar e até que foi através dos processos de Deus que eu tô aqui hoje e sou quem eu sou hoje. E aprendi muito com todos eles, mas isso não me abate, sabe? Tipo assim, não me abala. Eu sou muito feliz casada hoje. Tô muito, muito, muito feliz. Foi, assim, a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Como eu falei, eu faria ela mais cedo e não me arrependo nada. E de filho também, assim, não é que eu tenha pressa, mas também não quero prolongar, sabe? Não, pra mim a idade, eu acho que a vida, muitas pessoas falam, né, principalmente entre os jovens, você tem que curtir a vida enquanto você é jovem, você tem que... E é muito essa coisa, quando falam de curtir a vida, é o ir pra festa, é o viajar o mundo, mas você se casar, você ter uma família, não te impede de curtir a vida de uma maneira saudável, de uma maneira próspera, de uma maneira que, assim, que realmente te preenche, que preenche a sua família como inteiro, né? Então, eu vi muito essa mudança do meu passado, uma virada de chave mesmo, do que eu queria pro meu futuro e do que realmente é o curtir a vida, o que é o estar feliz e viver em plenitude, sabe? Olha como o propósito muda. Antes, pra ela, o curtir a vida fosse né, estar com vários jovens, embalada, festa, bebida, assim, esse era o que eu vou fazer no final de semana pra aproveitar meu final de semana? Vou pra uma festa, vou beber, vou, enfim, né? Curtir, né? Falar de menino, dar risada, tirar onda. São as referências, né? Porque eu falo que no meu jardim também essa foi a grande mudança. Eu não tinha Deus em casa. Eu não conhecia Deus do jeito que eu conheci. Então, assim, isso fez toda a diferença. Porque a referência, a partir da onde a gente olha, o que é curtir? Exatamente. Assim, talvez quem tem o convívio que vocês têm na sua família, vocês já chegaram no paraíso. E as pessoas estão muito distantes disso. Porque elas não têm um lar para voltar. Elas não têm uma família para conviver. Esses jovens não têm nem um
pai e uma mãe, Não né? Pra tem. chegar e pra ter o acolhimento. Não tem. Então, Exato. é isso, né? É a referência que a Uhum. gente tem. E aí, hoje, vendo aonde você tá, você fala, não, esse é o lugar É que eu porque, quero olha estar. isso, a Luma, né, o Luigi, que se casaram muito novos, e eu também. É. Você passa a aproveitar a vida Sim, com seu junto. companheiro, com seu Junto, marido, com a é. pessoa que você vai criar a família. É. Você vai fazer as viagens com ele, É você vai isso. conhecer um restaurante novo Não, com ele. hoje, É. eu não quero fazer nada sem o Ed. Pra mim, fazer sem o Ed nem tem mais graça. Eu preciso do Ed do meu lado, entendeu? Tipo assim, compartilhar a vida com alguém é muito bom. É. Compartilhar os momentos, né? É muito gostoso. O Riley fala, né? Às vezes tem alguém que vai trabalhar, que vai sozinho, ele vai sozinho, não dá nem pra dirigir. Não precisa compartilhar, E né? você vai criando alianças, né, Lu? Cada vez mais com ele. Não você sente assim? Sim, Né? lógico. Quando você é recém-casada, é isso que ela falou, você vai sentindo falta do parceiro, isso é tão importante, e isso tem que estar regado sempre. Eu falo, eu e o César, a gente está comemorando 25 anos de casado esse ano, e a gente fala que nós somos igualzinho quando nós éramos namorados, sabe? Aham. Até hoje a gente dorme com Meu o pé pai frio. é um grude com a minha mãe. Mas um grude, assim, um grude. Até que ela fala, o Ed é igual. O Ed é parecido, assim. É grudado em mim. Agora, olha que bonitinho, a Luma só tocou numa coisa que é legal da gente colocar aqui. A Luma teve uma fase da vida que ela falou assim pra mim, mamãe, eu achei que eu nunca fosse... Aliás, ela falou assim, mamãe, eu acho que eu nunca vou encontrar um homem como papai, que seja educado, que seja um gentleman, que seja carinhoso, que respeite a mulher, que respeite a esposa. Eu falei, imagina, filha, óbvio que vai chegar o momento certo, a pessoa vai aparecer e papapá. E a Luma sempre se espelhou na referência, né, filha? Compartilhou Do meu com ela. pai, lógico, sempre. Sim. Eu tive um exemplo em casa, que foi o meu pai e minha mãe, exemplo de casal, casados, né? Que não tinha como eu não ver. Não tinha como eu não ver aquilo e não querer aquilo pra mim. E nessa fase da minha vida, né, antes de eu me converter e antes de eu estar onde eu estou hoje, eu tive muitos momentos que eu falava, nossa, mas será que isso ainda existe? Será que eu vou encontrar alguém igual ao meu pai? Assim, que eu vejo quanto meu pai ama a minha mãe, quanto ele trata ela bem, respeita, é carinhoso, faz questão de elogiar, faz questão de estar junto, de estar presente, além do baita pai, né? Aí, em pai nem se toca, agora eu tô falando deles casados. Mas eu pensava muito nisso, e onde né, o meu ecossistema, realmente, eu não via ninguém próximo do que meu pai né? Então eu trouxe esse questionamento pra minha mãe de uma dor mesmo, uma dor. Mas Deus foi muito bom, e hoje eu tô com um homem que é igual ao meu pai, e que é muito carinhoso, e que é muito amoroso. Luma, e me fala uma coisa, o que você quer, assim, como mãe, o que você quer trazer? Eu sei que a gente acaba copiando muita coisa, mas assim, tem algo pontual que você fale assim, a minha mãe fazia tal coisa e isso Ai, que medo! eu vou querer. Não, eu vou querer fazer com os meus filhos também. Assim, Nossa. algo que tenha assim, marcado. A minha mãe, ela sempre foi muito alegre. Minha mãe, isso é uma coisa que eu me inspiro nela pra vida, mas é uma coisa que eu quero me inspirar pros meus filhos. Minha mãe sempre trouxe leveza, sempre que eu tive algum problema, ela trazia leveza pro meu problema, sempre que eu tinha alguma angústia, ela trazia luz pra essa angústia, ela sempre foi muito, não é confortante a palavra, acolhedora, sempre foi muito acolhedora, ela que me ensinou a perdoar, ela que me ensinou a amar. Então, assim, isso com certeza, esse gesto acolhedor dela, eu quero com certeza passar isso pros meus filhos, porque eu sempre me senti pertencente em casa, eu sempre me senti amada, minha casa nunca foi um lugar que eu não queria voltar. Eu sempre quis voltar pra minha casa, porque eu tinha minha mãe, que sempre me acolhia, que sempre me abraçava, que mesmo se eu errasse, ela iria apontar os meus erros, mas ela ainda me acolheria, iria me ensinar a fazer melhor, sabe? Então isso com certeza eu quero pra mim, com toda certeza. Mas posso falar, filha, e você tem muito já disso. Eu vejo, porque muitas vezes, às vezes, eu me
pego em momentos, situações que eu preciso resolver algo ou que tem um desafio e a Luma, ela vem me acalmando. Ela vem, não, mamãe, mas calma, tá tudo bem aqui. Não, mamãe, mas assim, 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 vai funcionar, vai dar certo. Mamãe, calma, respira, pensa. Então, só pra te avisar, você já tem muito esse jeitinho. E eu falo, né, o que a gente não tem é só a gente esticar, é a gente alargar, é a gente exercitar. Acho que essa é a palavra. E quando a gente exercita, então, por exemplo, ser uma mulher como essa, de você fortalecer a família, os filhos, marido, encorajar. Se você não tem isso, intenção, você exercita. Né? Você exercita diariamente. E você se estica, você vai se alargando. Mesmo que você não tenha muito a coisa da espontaneidade, da alegria, do sorriso. Eu falo isso direto no meu Instagram. Eu falo, gente, se você não é, você exercita isso fazendo todos os dias. E eu posso falar? Na hora que eu pedi pra Luma falar, a primeira qualidade que me veio foi a sua alegria. E eu falei alegria. Você é muito alegre. Mas ela é assim, de verdade. Gente, imagina a Elaine com gripe assim, ó. Mas eu não tô nem brincando, calma. Todo mundo fala, nossa, porque ela é muito assim, né, no lado público dela. Mas em casa, ela é igual. Não. E eu não tô brincando. Ela acorda, tipo assim, já ligada no seguinte. E ela. Nós vamos fabricar a cápsula do Juro, precisa. Que vai pegar na veia dela. O André Vitor fala que vem do Vivans. Meu Deus! Não, assim, mamãe, é sério, você tá falando sozinha dentro de casa mesmo? Tá tudo certo com você? Eu tava cozinhando e ela do outro lado da casa, e só escutando ela falando. Eu falei, será que ela tá falando comigo? Eu falei, você tá falando comigo? Ela, não, tá tudo certo. Eu falei, meu Deus do céu, é sério, foi horrível. Sozinha. Eu falei isso, mas eu falei, não, filho, tô pensando aqui comigo mesmo, tô bolando, tô analisando, tá tudo certo. E, Elaine, eu queria te perguntar, é uma pergunta bem pessoal. Por favor, manda. Olha só, às vezes, em muitos momentos da minha maternidade, eu já me senti culpada. Tá. Já senti aquela culpa. Aquela coisa do, você tinha que estar ali, não teve. Ai, né? Sabe aquela coisa da Mulher Maravilha? Sei. Que tem que dar conta de tudo e a gente sabe que isso não é real. É, claro. Você já teve esse sentimento? E se você já teve, o que você fazia pra superar esse sentimento de... Eu já tive sim, olha. Eu tive um momento de muito auges na minha carreira, tá? Eu acho que dos 17 aos 27 anos, 30 anos mais ou menos, eu fiz muito trabalho na TV, né? Muito na TV Globo, muito no SBT, só Record que não, na Band, mas foi muito na TV Globo, então muito, muito, muito. E aí depois de um tempo, eu percebi, hoje eu venho entender isso, tá? De que Deus me colocou num outro lugar, que era para eu estar cuidando, direcionando a adolescência dos meus filhos. Que eu falo que é uma fase muito desafiadora, que eu falo que é a fase, eu acho que mais delicada para uma mãe, é a fase dos 13 aos 17, 18 anos, onde para eles passam muitas coisinhas na cabeça, são muitas informações tem que deixar de fora. Aí, e nem tanto, é muita influência de fora, escola, o que vou fazer, qual faculdade, para que lado seguir. E eu entendo que Deus, hoje eu entendo, que Deus talvez me tirou daquele lugar, do mundo da TV, para eu focar aqui nos meus filhos, focar no conhecimento da palavra de Deus, aonde eu pudesse direcionar esses filhos. E glória a Deus, eu acho que eu fiz um bom trabalho, porque hoje os dois estão casados. Então, assim, nessa fase onde eu estava mais dentro de casa e cuidando dos filhos, da família, de obras, porque tinham casas aqui que, enfim, a gente estava reformando e etc. Às vezes eu pensava e falava, nossa, mas o que eu tô fazendo de útil no sentido profissional? E é isso que eu tenho certeza que passa muito na cabeça das pessoas. Só que eu entendo que foi um tempo onde Deus me colocou
para me forjar e para me dar mais um estirão de outro patamar. Então, eu tive meu momento da TV, que foi muito uau, legal, pessoas, experiências, nãos, dores, incerteza, insegurança. Né? Aí veio a questão da família, aí Deus me colocou nesse lugar para eu aquecer, para eu direcionar, para eu entender, para eu poder cuidar desse filho de uma maneira tão preciosa. E eu entendo que hoje eu entendo que foi um tempo necessário e que tá tudo bem você estar em um período, em algum momento, não fazendo talvez aquela profissão que você gostaria de estar, mas que nesse tempo você seja útil, que nesse tempo você seja sim a diferença da sua casa, do seu lar para os seus filhos. E foi um momento, Rê, que eu mergulhei em oração, na palavra do Senhor, entendendo, ajoelhada, orando pelos meus filhos, nessa adolescência que sim é muito desafiadora. E aí foi quando eu tenho essa resposta do Senhor, que são esses 2 casamentos tão abençoados. Eu tenho a Júlia, que é uma nora linda, uma princesa do Senhor, que veio pro Luigi. Eu tenho o Ed, que literalmente é um príncipe, é um gentleman, é uma educação, um carinho, um amor em pessoa. Então, olha como Deus me deu a resposta e como Deus me mostrou frutos, que valeu a pena, Elaine, esse tempo onde talvez, teoricamente, eu te coloquei num outro universo. Como mãe, né? Mais uma vez. E eu não me arrependo de nada, eu acho que isso faz parte. A gente tem estações, nós temos períodos, nós temos momentos em nossas vidas e que tá tudo bem. Agora, que a gente saiba mergulhar em cada um desses caminhos para se aperfeiçoar, para crescer, de alguma maneira, que seja espiritual, que seja num caminho profissional que futuramente você queira, através de leituras, de ensinamentos. A gente tem tantos podcasts, a gente tem tantas pesquisas que podem ser feitas em YouTube, e muitas vezes as mulheres que estão dentro de casa, cuidando de filho, de família, de obra, talvez como foi uma fase que eu passei, tá tudo bem. Hoje eu me vejo uma outra mulher, ainda num outro degrau, vamos dizer numa nova assim. fase, né? Porque às vezes eu recebo pergunta de mãe com bebê. Aí eu falo assim, aproveita a oportunidade que você tá tendo. Isso não volta mais. Não volta nunca mais. Talvez se naquele momento você estivesse, nossa, fora, não ia voltar essa adolescência para você resgatar. Exato. Então é assim, viva cada fase. Exato. Como no jardim, cada estação tem a sua beleza, cada coisa tem a sua fase. Eu acho que não se acomode, esteja ali nessa fase. E ter a intencionalidade, né? Isso. Ter a visão. Pra onde eu quero que a minha casa vá? Isso. Qual é a referência de família? Perfeito. Que eu quero, que eu tô buscando. Daqui 10 anos eu quero olhar e entender o que eu fiz durante esses 10 anos, né? Como eu pude progredir um pouquinho, como eu pude direcionar meus filhos, meu marido, minha loja, enfim, né? Mesmo estando talvez mais como uma observadora, mas sim, para mim. E como que internamente eu pude crescer durante esse período, como que internamente, né, eu pude me abastecer da palavra do Senhor, seja você da religião que for. Eu falo que religião só afasta as pessoas de Deus, né? Nós somos cristãs e a gente gosta de dizer que religião realmente só afasta, mas sim é a busca que você tem que ter na palavra, no Senhor. O relacionamento, né? Relacionamento. O relacionamento nessa área também, né? Exatamente. É igual marido, não adianta você ir uma vez por semana, né? Não, Você tem que ter essa construção diária. Exato. Mas como é necessário, Rê, essa conversa, sabe, que a gente tá tendo? Porque tem tantas mulheres com tantas dores em casa, seja uma recém-casada, seja já uma casada velha, de 25 anos, seja, né, uma pessoa que esteja no meio do caminho. São dúvidas, incertezas que passam na cabeça de todo mundo. Né? E foi o que você falou. Elaine, as suas redes sociais mostram sempre uma vida muito feliz, muito alegre. De fato, graças a Deus, a gente vive isso. A gente, né, como a Luma falou, a gente tem uma essência e uma verdade no nosso relacionamento, marido e mulher, no nosso relacionamento para com os nossos filhos e com o genro e nora. Então, é tão gostoso ver a união que a gente tem e que, de fato, volto a repetir, o que passa nas redes sociais realmente é real e é verdadeiro, mas a gente sabe que tem casais que não são. Não, é que eu falo que assim, as pessoas acham que você não passa desafio, né? Sabe aquela coisa assim,
quando eu ganhar na loteria, eu vou ser feliz. Não, o que você faz feliz? Pelo que você é feliz hoje, exato. né? O seu casamento pode não estar ainda da maneira que você quer, mas isso não justifica você entrar em casa e não ter diálogo com a sua filha. Isso justifica você nem olhar para a cara do seu marido, não aparecer. Não, nada justifica. Isso só você pode mudar como mulher. Não tem, eu vivo numa casa. Você faz o ambiente da sua casa. Exato. É reflexo. Exato. Né? Agora, Então, sabe, Rê, que você tocou numa coisa e que é impressionante como a gente vai sendo moldado realmente a cada tempo. E hoje ainda, a Luma, ela é uma pessoa um pouquinho mais geniosa. O Luigi, ele é mais... Como é que eu digo, hein? O Luigi é mais espontâneo, mais alegre. A Luma, ela é um pouco mais difícil no gênio dela. E até hoje, eu aprendo a lidar com a Luma. Com o jeitinho dela, de às vezes ser um pouquinho mais durona. Que é a personalidade de cada um. Que é o que a gente falou, que cada um é diferente. E eu ia citar um exemplo aqui que eu acabei me esquecendo agora. Mas a Luma sempre falou assim pra mim. Lembrei agora. Na adolescência. Mamãe... Você não ouve o que a gente tá falando. Não, eu falo, você ouve, mas você não escuta. Você não tá... Você entra por um ouvido e sai por outro. Você não tá me escutando. E eu aprendi com eles, com ela, mais especificamente, que ela falava assim, não, mãe, você não está me escutando. Porque eu ouvia, mas eu não absorvia, ou eu não sentia aquele no meu coração e para ajudá-la, né, filha? E que legal que você verbalizou isso, né? Foi. Porque muitas vezes isso acontece dentro de casa. É. A mãe, ela tá falando com um, tá falando com o outro, aí o pai fala, o pai também, às vezes, não é ouvido. E aí, hoje com o celular, vai cada um para um lugar, ninguém acabou o diálogo, e talvez se ela não verbalizasse, você teria continuado do mesmo jeito, não teria mudado, e isso não teria sido bom para a relação, né? Exato. Então, é importante expressar como é que tá, o que eu tô sentindo falta, da mesma maneira com o marido e com os filhos. A casa, ela não anda sozinha, não são relacionamentos distintos. Às vezes o que a gente vê na internet, ele teve um preço. Claro. Ele foi semeado. Exato. O jardim, você não planta o jardim tá bonito no dia seguinte. Tem um tempinho, né? Que você tá regando. Você tira a erva daninha. Exato. Né? Joga aguinha todos os dias. Pro prumo. Às vezes o filho vai lá, sai do caminho que a gente tava trilhando ali, você fala, filho, não é bem por aí. E faz parte de tudo isso, né? Exato. O problema é que a gente querer ter uma planta artificial ali, dando, às vezes, enfeitando a casa. Como vocês imaginam, às vezes, olhar no Instagram, ver uma família e achar que a família não passa desafio. Exato. Não, todas passam. E relacionamento é assim, né? Relacionamento sempre é assim. Até eu mesmo com o Ed, recém-casados, mas nós estamos onde nós estamos hoje porque a gente passou por conversas difíceis, conversas que, sabe, alinhamentos que a gente precisava ter desde o começo. Então, todo relacionamento é assim. Então, estamos bem, estamos muito bem, estamos felizes, mas continua tendo ajustes. E isso é uma coisa assim... Não acaba. Não acaba. E tá tudo bem, faz parte. Isso é crescimento. É isso, você cresce junto, aprende mais sobre o outro. É assim, entendeu? Nosso relacionamento de mãe e filha, mesma coisa. Amo minha mãe, acho que a gente nunca teve tão bem no nosso relacionamento. Mas mesmo assim, ainda temos momentos de ajuste. Ainda temos momentos que a gente tem que conversar, alinhar isso, alinhar aquilo. E tá tudo certo. A gente sai dessa conversa melhor, entendeu? É isso que se cria a intimidade. Mas eu digo o poder da comunicação, né? Sempre a comunicação em todos os sentidos, que é a comunicação do falar, é a comunicação do olhar, a comunicação do ouvir, que ela me ensinou essa questão da importância do saber ouvir realmente aprofundo no seu coração e a qualidade do que sai da sua boca para com o seu filho, porque tem tantas mães que realmente elas não sabem, não tem o tato, não tem o jogo de cintura, não tem uma leveza para conversar com seus filhos, que o filho vai procurar ajuda onde? Lá fora.
vai procurar nos amigos. Aqueles amigos vão te levar muitas vezes para outros caminhos. Vai te levar pro caminho da bebida, da droga, da sei lá o quê. Por quê? Porque eu não consigo conversar com a minha mãe. Porque minha mãe não tem leveza. Porque Tão minha mãe, agressiva, né? a minha mãe é agressiva em todos os sentidos. Minha mãe já olha com aquele olhar de ironia. Minha mãe já olha com aquele olhar de questionamento, de arrogância. Então, tem filhos que realmente nem chegam. Então, eles vão procurar onde? Lá fora. E é o espaço vazio que a gente não pode deixar. Porque esse espaço vazio vai ser preenchido. Só que você não sabe por quem, por onde, né? Quem é que vai ocupar, né? Exatamente. E o quem é muito importante, né? É o como você vai e o com quem. E acho que são duas coisas também tão importantes. Como que você vai resolver essa situação, esse caminho, essa questão, né? Essa determinada situação delicada. E com quem? Quem vai estar com você nessa jornada? Quem vai estar te direcionando? Quem vai estar te mostrando, te impulsionando ou fazendo a diferença? E isso a gente tem que parar para pensar. Mas a nossa família é tudo. Por isso que é dentro de casa que a gente tem que cuidar desse como e desse quem está ali, né? Bom, a gente já tá quase finalizando. Foi muito bom. Foi uma delícia. Mas eu ia pedir para você deixar uma mensagem hoje para quem tá aí passando por uma dificuldade, quem tá buscando ter um alinhamento, buscando algo novo como mãe, como mulher, como esposa. Olha, eu acho que talvez a mensagem que eu deixaria, né, para todas essas mulheres que de alguma maneira estão buscando um caminho, uma resposta, é que você seja grato. Seja grato independentemente do que esteja acontecendo no momento, de quem são as pessoas que estão com você nesse momento. Porque quando você exerce a gratidão em todos os sentidos e com essas pessoas, você abre um portal dos céus na sua vida, além de você realmente estar resgatando a essência e que o Senhor nos ensinou tanto, que é o ser grato, que é viver leve, em abundância, perdoando as pessoas. E a gratidão vem dos momentos difíceis, sim, porque naquele momento difícil é que o nosso Deus, o nosso Pai todo soberano está te forjando. É nesse momento difícil que Ele está fazendo o seu crescimento, a sua transformação, a sua lapidação. Então é sim, através desse momento difícil, desafiador que você está passando, que você tem que ser grato. Porque, Pai, obrigada por isso. Agora, Pai, me dê sabedoria para saber sair desse lugar. Me mostra, Pai, me direciona, entregue para Ele, e você pode ter certeza que Ele vai estar te mostrando as respostas corretas com amor, gratidão, perdão. Eu acho que é isso, que é muito, muito, muito importante que você leve no seu coraçãozinho. Luma, e o que você falaria para as que estão pensando em casar? Vamos lá, eu acho que, sem dúvidas, o meu testemunho é que casamento é bom demais. Eu tô muito feliz sendo casada. E assim como eu falei aqui na nossa conversa, eu acredito sim que relacionamentos são construídos a partir de conversas difíceis. E tenho até amigas que fogem dessas conversas e que acham que essas conversas são, na verdade, negativas ou que vão gerar atrito. E muitas vezes geram atrito e você precisa desse atrito para sair das conversas difíceis. Eu acho que é importante você se casar com uma pessoa que você tem confiança, com uma pessoa que te ama, acima de tudo que tenha caráter, que seja trabalhador. E é isso. Propósitos. Alinhado, né? Você esteja alinhado com o seu parceiro. E ter essas conversas para se alinharem, para se amarem, ter muita paciência e principalmente mulheres se colocar na posição de mulher, né? Se posicionar como mulher, na humildade, no perdão, no amor, nos gestos de serviço. E é isso. Eu não posso só deixar de completar uma falar paciência. Paciência. Paciência aqui, Brasil. A palavra que tem que ser mais usada dentro de um lar é paciência, tá? Pega essa. A qualidade maior. Gente, eu queria agradecer. Eu espero que você que acompanhou hoje nosso bate-papo possa ter aprendido alguma coisa, ter se inspirado aqui. Porque você também pode ter uma família do jeito que você imagina. Só basta pôr a mão na massa. Um beijo. Elaine, obrigada. Luma, obrigada. Foi muito bom. Que bom. E que inauguração, viu? Que legal. Veio mais. Muito obrigada. Sucesso. Beijo. Fiquem com Deus.